Então vamos começar aqui na Bíblia, versão a mensagem. Então a Bíblia na versão na linguagem contemporânea, feita por Eugene Peterson. E nós vamos ler a Carta aos Romanos, clássica. Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escreva essa carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus, que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi. Sua identidade é a única de Filho de Deus. Foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça generosa de sua vida e a urgente tarefa de transmiti-la a outros para que recebam quando decidirem pela confiança obediente em Jesus. Vocês são quem são por causa dessa graça e do chamado de Jesus Cristo. E eu os saúdo agora pela graça generosa de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus, o Messias. Dou graças a Deus por meio de Jesus por todos vocês. Faço isso em primeiro lugar porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm. E toda vez que as ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedico adoração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito de seu Filho, a mensagem, sabe que quando penso em vocês em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, expresso o desejo de que ele prepare o caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Mas não pensem que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. Por favor, amigos, não entendam mal minha dificuldade de visitá-los. Vocês não têm ideia de quantas vezes fiz planos de ir a Roma. Estou determinada a desfrutar pessoalmente a obra de Deus entre vocês, assim como em tantas outras cidades e comunidades não judaicas. Mas sempre alguma coisa me atrapalha meus planos. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostram-me como dependo de todos e sou devedor a todos. Por isso, não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. São notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem. Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Então aqui nós temos a saudação de Paulo aos romanos, compartilhando então o interesse dele de encontrar com eles. O que é fascinante aqui, basicamente três coisas. A primeira coisa, identifica quem ele é, um homem de Deus, um verdadeiro cristão, sabe sua identidade. Segunda coisa, ele é focado na mensagem dele. A mensagem dele é anunciar as maravilhas de Deus, que é a mensagem, que é o evangelho, a boa notícia de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, a boa notícia de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, é a mensagem. É a mensagem para os apóstolos. E é a mensagem de Deus salvar, fazer bem e justificar todos os homens, judeus e não judeus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, a mensagem dos apóstolos é extremamente cristocêntrica. E terceiro, aqui na introdução, ele mostra a importância e a relevância que ele dá para os cristãos, para os irmãos, para a igreja. E ele deixa claro, eu quero muito encontrar com vocês para compartilhar o dom de Deus que eu tenho. Mas não só isso, eu também quero receber o dom de Deus que está entre vocês.
E aqui a conversa é muito santa, muito pura, muito verdadeira. Paulo não está com interesses mesquinhos, ele está com interesses muito verdadeiros, puros. Ele está dizendo: eu, apesar de apóstolo, eu não tenho algo só para dar para vocês. Eu tenho algo para dar e também para receber. Aqui está uma terceira característica de um verdadeiro cristão, um verdadeiro mensageiro de Deus para os cristãos. Ele reconhece quem ele é, ele reconhece a prioridade da mensagem de Cristo e do Evangelho, e ele reconhece o que é o cristão e o que é a igreja. Ele sabe o que é a igreja. Ele fala que ouve da fé desses irmãos e valoriza a fé desses irmãos e reconhece que ele tem algo para receber de Deus através dos irmãos. Quer dizer, o maior líder cristão de todos os tempos, o maior dos apóstolos, reconhecia que não tinha todos os dons, reconhecia que precisava desfrutar dos dons de Deus na vida dos irmãos, que não era pastor, que não era bispo, não era apóstolo, não era nada. Em título, em função, eram apenas irmãos. E Paulo diz: eu tenho algo para receber de vocês aí. Eu quero muito ter comunhão com vocês. Eu quero muito compartilhar com vocês o meu dom. Mas eu também quero receber de Deus, através de vocês, o dom de vocês. Vamos continuar, versículo 18 em diante. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abra os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram a Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres. Homens não sabiam mais serem homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não se importam em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas e trapaças fizeram da vida um inferno. Olhem para eles, são maliciosos, venenosos, críticos ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável, mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis, intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus. E não se importam. E pior ainda, premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Gente, aqui está o capítulo 1. E nessa parte agora, final do capítulo 1, Paulo começa a fazer uma descrição da humanidade caída sem Deus. E ele faz uma descrição muito precisa. Parece que Paulo entrou aqui na nossa mundo atual, moderno, 2020, e está descrevendo o perfil da humanidade sem Deus. Se você conhecer o ser humano sem Deus, sem Jesus no centro, sem o Salvador e sem o Senhor,
eles vivem dessa forma. O Evangelho de Romanos ele é dividido basicamente em 7 partes. E a primeira parte é do capítulo 1 ao 3. Ele faz uma descrição dos pecadores. E no final do capítulo 3, ele faz um desfecho, revelando que Deus propôs, por meio do Salvador Jesus Cristo, pegar todos esses pecadores e perdoá-los, justificá-los, se eles receberem a mensagem pela fé. E no capítulo 1 de Romanos, ele faz a descrição do primeiro tipo de pecador que é na terra, os pecadores maus. Amanhã nós vamos ler o capítulo 2, nós vamos ver a descrição que ele faz dos pecadores moralistas, e no capítulo 3 ele faz a descrição dos pecadores religiosos. Então são 3 tipos de pecadores que é na terra, e aqui está a descrição dos pecadores maus. A humanidade sem Deus não é boa, como nós aprendemos na escola. O ser humano nasce bom, e o meio é que o corrompe. Segundo a descrição da mensagem, do ensino dos apóstolos, a humanidade é caída. E na essência, eles são maus. E só há uma esperança, um Salvador e um Redentor para os pecadores maus. Amém e amém. Amanhã a gente continua.